Paz do Senhor, meus amados irmãos, um bom dia a todos aqueles que estão nesta manhã aí na presença de Deus. Espero que você tenha tido uma boa noite e agora iniciarmos esse dia, nesse café com Deus, né? Quero enviar o meu abraço aí a todos os meus companheiros, lutadores aí, obreiros, né? Todos os fiéis ao Senhor, a igreja aqui em Almirante Tamandaré e nos demais lugares, né? E eu quero meditar rapidamente na palavra do Senhor, que se encontra aqui no Evangelho, capítulo 14, versículo 31, onde a palavra do Senhor diz aqui na epígrafe do texto aqui: Pedro é avisado. Disse-lhe então Jesus: todos vós escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galiléia. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos escandalizem, nunca, porém, eu. Replicou Jesus: em verdade te digo hoje, nesta noite, antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas ele repetia com veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim também diziam todos. Amém? Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, nesta manhã maravilhosa, estamos diante da sua poderosa palavra. Eu quero, Senhor, nesse momento, pedir ao Senhor que venha nos dar entendimento, dar graça, sabedoria, e que essa palavra também sirva de um alimento espiritual para nós nessa manhã, nesse café com Deus. Em nome de Jesus, na vida de todos aqueles que estão ouvindo essa palavra. Meus amados irmãos, nós vemos aqui na palavra do Senhor, né? Quando Pedro é avisado, né, do que ia acontecer, Jesus falou para ele, né, que eles iam passar por um momento difícil, né? Que ia acontecer com Jesus, eles iam se escandalizar, e Jesus avisando eles de antemão do que eles iriam passar, né? E eu pego esse texto aqui e fico pensando, né, que muitas vezes nós somos avisados também por Deus de algo, e Deus tem várias maneiras de mostrar, né, de falar através da palavra, de mostrar através de sonhos, avisar. E às vezes a gente quer contrariar, né, a palavra de Deus, contrariar o que o Senhor disse, a gente quer levar para o jeito da gente, resolver da maneira que a gente quer resolver. E Deus, Ele nos avisa para quê? Para que a gente não venha cair naquele erro, né? Ou quando tem que passar por alguma coisa, nós vamos passar, não tem outra maneira, né? O que é para a gente passar, o que é para nós passar, o que é para a igreja passar, são coisas que não tem como mudar, né? O Senhor falou, é aquilo ali, né? A única coisa que pode mudar uma atitude de Deus é um arrependimento, né? Como houve no caso daquele povo de Nínive, que se arrependeram na época lá, se converteram, mudaram os seus pensamentos, seus maus caminhos, seus atos, e acabaram recebendo o perdão de Deus, né? Então, Deus ia destruir naquela época o povo de Nínive, não destruiu. Mas Pedro aqui, a gente vê pela palavra do Senhor que o que Jesus falou para ele foi desobediente, né? A palavra, ele achou que aquilo que Jesus estava falando não ia acontecer, né? Ele
confiava também em si próprio, dá para entender assim. Mas o que Jesus falou que vai acontecer, vai acontecer. Jesus falou que eles iam, diz a palavra do Senhor, né? Já havia uma profecia, né? Em Zacarias 13:7, né? Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então havia essa profecia, ia se cumprir, né? Assim como há as profecias que nós cremos na palavra do Senhor, aí sobre a vinda do Senhor, né? São profecias que nós estamos aguardando nesse tempo de tanta crise, tanta dificuldade, mas cremos na palavra do Senhor, sabemos que Ele falou e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Mas Pedro disse assim, não, de maneira nenhuma, pode, né, os outros se escandalizar, né, ainda que todos se escandalizem, porém eu nunca, né? Mas Jesus disse, em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás. Mas ele repetia com veemência, teimando, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim também dizia a todos. Então veja só, muitas vezes acontece na igreja que uma pessoa toma uma certa atitude, como essa atitude de Pedro, né, uma atitude errada, e acaba influenciando os demais, né? É por isso que aos obreiros, né, os pastores, os que servem a Deus, né, que cuida da vinha do Senhor, cuidar, né, para que como diz a palavra do Senhor lá, que é cuidar das raposinhas, né, para que certas coisas, certa farisaísmo, coisas erradas, né, entre e venha minando, né, a vinha do Senhor ali. Então, Pedro, com aquela atitude dele, ele conseguiu contagiar todos ali que aquilo não iria acontecer. E aconteceu, né? Foram dispersos, né? A gente sabe na perseguição ali, a atitude que Pedro tomou ali de negar ao Senhor. Depois ele se converteu de verdade, mas a princípio ele tentava levar da maneira dele. Então nós estamos na direção de Deus, servimos a Deus hoje em dia, e nós sabemos que não é pela força do nosso braço, mas é pela força do nosso Deus que nós vamos vencer todo esse mundo maligno, né? Só com Jesus para nós vencer. E tem que deixar as coisas acontecer da maneira que o Senhor quer, quando Ele quer e como Ele quer, não como nós queremos fazer. Devemos deixar na mão do Senhor. Confiar nele e no mais Ele tudo fará. Que Deus venha abençoar a todos os servos de Deus, que nós venha pegar, né, também essas coisas que aconteceram aqui, erradas, e olhar para que a gente não venha tomar esses certos tipos de atitude, né, que são prejudicial para a gente. Não adianta bater de frente com Jesus, saber que a palavra dele é a palavra dele, né? Então, se levantar contra Deus, contra a sua palavra, como Jesus disse para Paulo, né? É se levantar contra os aguilhões. Mas que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, que essa palavra fique em seu coração.